tudo bem? Meus amores, minhas donas de casa queridas que me acompanham. Hoje vamos para um vídeo super legal, um assunto que eu adoro falar, inclusive falo muito sobre isso no consultório, muito mesmo, que é sobre marido. Já estou até vendo a carinha de vocês, pensando, marido bom é marido que ajuda em casa. Meu marido, escuto muito isso, meu marido ajuda em casa. Não, meninas, marido não ajuda em casa, não ajuda. Marido divide as tarefas de casa com a gente. Essa história de que marido ajuda, na verdade, acaba criando um peso, né? Você é responsável por tudo e o marido entra para ajudar. Na verdade, não é nada disso. A casa é de todo mundo e as tarefas têm que ser divididas. Então, o marido, ele divide as tarefas com você. E, gente, por que eu falo isso, né? Que a responsabilidade é de todos da casa? Porque quando a família, né, se forma, vocês têm objetivos em comum e têm uma estrutura e todos ali são responsáveis pela organização, pela limpeza, comida, roupa. E, na verdade, eu falo que a responsabilidade é de todos, porque as tarefas domésticas ocupam um tempo, assim, incrivelmente grande no nosso dia a dia, se você não tiver organização e planejamento. Então, uma mulher, ela pode ficar 24 horas do dia, quase, né, tirando as horas que ela está dormindo, fazendo tarefas, quer dizer, se responsabilizando pelos filhos, pela casa, pela comida, pelas compras, pelo pagamento de contas, por tudo, quer dizer, essas tarefas domésticas, elas ocupam de fato um tempo assim incrível no nosso dia a dia. E se tiver filhos, então, aí lascou de vez. Porque se a gente tiver filhos, é o dia inteiro mesmo correndo atrás do tempo para dar conta de tudo. E normalmente fica aquela sensação, como eu já disse em vídeos anteriores, que a gente não dá conta. Chega no final do dia a gente olha para trás e fica meio frustrado por não ter conseguido fazer tudo o que tinha para ser feito. O que eu estou querendo dizer é que se, por exemplo, você trabalhasse fora, e eu sei que muitas aqui trabalham fora, mas a gente vai fazer de conta que você não trabalha fora e só o marido trabalha fora, tá certo? Mas se você trabalhasse fora e tivesse uma jornada tradicional de trabalho, 8 horas trabalhando, 1 hora de almoço, já daí começa a grande diferença. Eu pergunto para vocês, qual é a dona de casa que tem 1 hora de almoço? Almoço, coisa rara, hein? E se você tiver filhos, você fica só 8 horas do dia trabalhando ou você fica o dia inteiro envolvido com as tarefas? É essa a discrepância. Então é por isso que eu quero dizer que, apesar do marido trabalhar fora e muitas ficarem em casa, né, dedicadas ao trabalho doméstico, na verdade existe uma discrepância enorme, existe uma diferença enorme entre o trabalho que é dedicado, né, o trabalho fora formal, fora de casa, e o trabalho que a gente tem dentro de casa. Então, se trabalhando ou não fora de casa, toda a estrutura da casa tem que ser mantida, tem que ser cuidada, precisa de organização, precisa de um planejamento, precisa de uma porção de coisas, como numa empresa. Então, quer dizer, todos são responsáveis. Mesmo quem trabalha fora, quando volta para casa, tem que ter as suas responsabilidades também, uma vez que a casa está funcionando o tempo todo. Tá, e aí você me pergunta, muito bem, mas como é que eu vou fazer isso? E eu vou explicar, simples assim. Você vai fazer uma lista mesmo, e vai colocar tudo nessa lista que você faz durante o dia. Isso você vai fazer na semana inteira. Mas é para colocar tudo mesmo, gente. Todas as tarefinhas que você faz, você vai incluindo na lista e vai fazendo mais ou menos um cálculo de quanto tempo demora para fazer cada uma dessas coisas. E quando eu falo tudo, é tudo. Desde limpar o bumbum lá da criança, ajudar ela a se limpar quando vai no banheiro, trocar uma fralda, até as tarefas que são mais pesadas. Lavar quintal, ou lavar roupa, fazer comida, que demandam muito tempo do nosso dia.
Você vai fazer toda essa lista, você vai estipular o tempo mais ou menos de cada uma dessas tarefas e você vai fazer uma comparação com um trabalho remunerado. Por exemplo, o tempo que o seu marido fica fora de casa trabalhando e inclui nessa comparação, digamos assim, o trajeto também de ir e vir para casa. E a partir daí, você vai ter uma ideia, mais ou menos, de quanto tempo se gastou nessas tarefas e vocês vão se surpreender com o absurdo de tempo que a gente gasta para fazer todas essas atividades. Vocês vão fazer esse comparativo que eu falei e aí vão fazer a divisão das tarefas para que o tempo gasto entre o marido e a esposa fique de uma forma igualitária. Como assim igualitária? Quer dizer, você fica tantas horas se dedicando a trabalhos que não é uma coisa pessoal, ao trabalho, né, o trabalho para a família, e o marido também vai ficar um tanto de tempo de horas, incluindo o trabalho que ele faz fora de casa, é claro. E aí vocês vão conseguir elaborar uma maneira onde o casal se dedique a trabalhos, né, outros que não os pessoais, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais justa, e aí a família, de uma maneira geral, vai se desenvolver de uma maneira melhor. Quer dizer, o marido vai ter o trabalho fora e alguns afazeres da casa. A esposa vai ter, claro, muito mais afazeres da casa, mas também vai ter o seu espaço pessoal, as suas horas em que ela vai poder se dedicar às coisas dela mesma. Viu como é simples? Quer dizer, não é exatamente simples. E eu falo que não é exatamente simples porque esse primeiro trabalho é um grande trabalho. Para a gente fazer a nossa lista e realmente colocar todas as tarefas, isso dá um trabalhão. Mas tem uma super dica. Você não precisa colocar tudo de uma super vez, assim. Por quê? Porque você pode ir aos poucos e colocando as tarefas. Então você faz mais ou menos um geral, um apanhado geral das tarefas principais, passar aspirador de pó, pano, cozinha, roupa, cuidado com as crianças, limpeza da casa, tirar pó, lavar louça, enfim. Um apanhado geral das tarefas principais e aos poucos, no dia a dia, vai passando o tempo e você vai incluindo e você já com essa primeira lista mais geralzona assim, já conseguem estipular alguns períodos, já conseguem fazer uma divisão inicial. Aí depois, ao longo do tempo, vocês vão acrescentando novas tarefas e aí vocês vão rearranjando esse plano inicial para a coisa ficar sempre igualitária entre o marido e a mulher. E lembra, gente, a nossa meta aqui é conseguir o maior tempo possível livre, longe das tarefas domésticas. Não que a gente não goste exatamente de fazer todas as tarefas, né? Eu sei que é gostoso a gente arrumar a nossa casa e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que estar sempre com o foco, sempre com a meta na nossa cabeça, que a gente precisa, além das tarefas domésticas, ter outras metas, outros planos, fazer outras coisas para a gente mesmo, inclusive para o próprio desenvolvimento da família, enfim. Então, com essa meta na cabeça, você sabe, hoje você tem um trabalhinho aqui, mas o resultado disso vai ser poupar o seu tempo futuro para que você possa se desenvolver de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada, tá? E eu já sei que vocês vão dizer que os maridos não vão aceitar, que eles vão torcer o nariz, que eles não gostam de fazer esse tipo de trabalho, que simplesmente eles vão dizer que não, certo? Mas eu vou contar uma coisa interessante sobre os maridos para vocês. Na medicina existe uma síndrome chamada síndrome de Cuvier. O que é essa síndrome? Nada mais é do que sintomas de gravidez que os homens sentem quando as esposas estão grávidas. Gente, isso não é fingimento, isso não é frescura, isso é totalmente real. A esposa engravida e o marido começa a sentir vários sintomas de gravidez. É super interessante porque aparece dor de dente, ganho de peso, depressão, dor nas costas, dor de barriga, ânsia de vômito, enjoos. E é uma coisa incrível, porque de fato eles estão sentindo aquilo. E sabe qual é a explicação para essa teoria?
Isso acontece porque os maridos, eles se sensibilizam, né? Uma das teorias que explica isso é que os maridos se sensibilizam com o estado, né, da esposa grávida, né? Ficam empáticos, a gente fala, né? Então eles realmente se colocam no lugar dela de tal forma que acabam sentindo as coisas. Muitas vezes também acontece por própria ansiedade, tanto que em casos de gravidez de alto risco, isso é ainda mais frequente, é ainda mais comum. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que sim, os homens podem se sensibilizar com a nossa condição, eles podem ficar empáticos pelo nosso sofrimento, pelo que a gente está passando, a ponto inclusive de terem sintomas relacionados aos nossos próprios sintomas. Então, não é só essa história de marido não quer, etc. Não, existe sim uma maneira do marido se sensibilizar com o que a gente está passando. E sabe como a gente faz para trazer esse marido para junto de nós, para que ele realmente se sensibilize com a nossa sobrecarga? Como eu falei em outro vídeo, o jeito é a gente realmente ter aquela conversa sincera, onde você expõe de fato, com sinceridade, sem imposição, sem agressividade, mas com aquele jeitinho. Você expõe realmente toda a carga que você tem de trabalho durante todo o dia para o desempenho dessa administração do lar, né, da casa. E com esse jeitinho da gente, a gente vai conseguir ir trazendo esses amados da gente para junto de nós. E olha, mesmo os maridos mais resistentes acabam concordando, até porque não vai ter muito argumento para dizer que não, na verdade. Quando eles percebem realmente todo o trabalho que é feito, toda a carga que existe, todo o tempo que você se dedica às tarefas de casa. Aí vendo tudo isso, fica difícil não aceitar, certo? Mas aí você vai me dizer que eles vieram com aquele papinho de que eles trabalham fora, de que eles colocam o din-din em casa e que pagam todas as contas, não é verdade? Mas aí você vai entrar com o argumento de que é justamente por você não ganhar nada financeiramente que o trabalho doméstico deve ser dividido entre todos que estão na casa de uma maneira mais equilibrada. Porque, afinal de contas, se você fosse correr atrás do din-din e trabalhar fora, o que ia acontecer é que todo esse super trabalho ia ter que ser desempenhado por uma outra pessoa. E que se ele tivesse que pagar alguém para fazer todo esse trabalho durante todo o dia, cuidar das crianças, cuidar da casa, da comida, da roupa e tudo mais, ele ia gastar um bom din-din, mas muito, muito mais caro do que passar um paninho na casa, certo? E por falar em passar pano na casa, pensa só comigo. Os homens, de uma maneira geral, são mais fortes do que a gente, do ponto de vista muscular mesmo, eu estou falando. Então, olha só, se eles são mais fortões, a minha sugestão é a que eu usei aqui em casa, que na hora de fazer a divisão de tarefas, deixe as tarefas que são realmente aquelas que precisam de mais esforço físico, que são mais pesadas a cargo do marido. Aqui em casa é assim, o meu marido ficou responsável por passar o aspirador de pó e o mop, que dá bastante trabalho, porque aqui em casa a casa é bem grande. E tem outras tarefas também, como pegar a lenha, como fazer toda a parte de manutenção da casa, cuida da horta junto com as crianças, retira todo o lixo. E também ele ficou responsável por lavar as calças jeans. E é engraçado isso, né? Por que ele lava as calças jeans? Porque, na verdade, a gente precisa fazer uma pré-lavagem dessas calças com escova, principalmente as dele, porque trabalha no campo e as calças realmente ficam muito sujas de terra. Então, você vê, essas atividades mais pesadas a gente acabou combinando de deixar mais a cargo dele e eu fico com outras tarefas. E algumas tarefas a gente acaba fazendo um rodízio. Tem uma parte também que são as crianças que executam, que são as coisas mais leves, né, as coisas mais fáceis, e eu fico com as tarefas que demandam mais habilidade, digamos assim, que é cozinhar, lavar roupa também, essas manchinhas, essas coisas ficam comigo. E a gente acaba fazendo um rodízio, por exemplo, de lavar as panelas, as travessas, né, a louça, a maior parte vai para a máquina, mas essas
travessas, panelas, então a gente vai fazendo um rodízio, uma semana outra, tarefa com a minha pequena também, a tarefa de escola, também a gente vai rodiziando, um dia é um dia é outro, e assim a gente fica com uma divisão de tarefas bem mais harmônica, todo mundo fica feliz. Mas isso, gente, olha, é só um exemplo que eu estou dando aqui da minha casa, porque, na verdade, cada família deve saber como deve fazer essa listinha, né? Então, vocês devem realmente fazer o listado das tarefas, irem para aquela conversa, você já se planeja com o melhor dia para conversarem, para falar abertamente sobre tudo, fazerem a divisão de uma maneira que todos fiquem realmente felizes, que a família fique mais unida, e na verdade isso acaba acontecendo, porque quando todos estão participando das tarefas, a família acaba ficando mais unida, e inclusive isso é até um exemplo para os filhos, né, observarem, né, que tanto a esposa quanto o marido se responsabilizam por tarefas, e você vai incluindo a família, né, então a coisa fica realmente mais harmônica. Então aí cada família tem que saber qual é a sua maneira de fazer, mas o importante é que exista um equilíbrio na divisão das tarefas, tanto de trabalho fora de casa como de trabalho doméstico, e que ambos tenham sempre esses objetivos em mente, né? O que nós queremos como família, né? Onde nós queremos chegar. Então, objetivos em comum, mas também objetivos pessoais, que tanto o marido quanto a esposa merecem. Bom, meninas, agora eu deixo vocês aqui para pensarem, refletirem sobre tudo isso que eu falei. Façam a listinha de vocês com o tempo gasto em cada atividade, planejem o dia, sentem para conversar e depois venham me contar aqui nos comentários como foi o avanço de vocês, o que vocês acharam disso tudo, se vocês conseguiram algum tipo de mudança na casa de vocês, e isso sempre inspira outras mulheres e me ajuda também a saber o feedback de vocês sobre isso, certo? E agora vamos começar a pensar no próximo vídeo sobre as nossas metas. Porque não basta a gente conseguir tempo livre, a gente tem que saber o que fazer com esse tempo livre. Vocês já pensaram sobre isso? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.